Apesar de ser uma pessoa ligada à espiritualidade e à religião, nunca antes desse dia dava muita importância para casos como exorcismos, acreditando que em sua maioria se tratara de distúrbios e problemas mentais. Algo que realmente é verídico na maioria dos casos. Porém, porém, o que estou prestes a te contar foi algo que jamais imaginei que aconteceria em minha pobre vida. Olá a todos, me chamo Marcos, possuo atualmente meus 58 anos, sou alguém que no passado fui policial por muito tempo e hoje, por ironia do destino, sou artesão. Amo meu atual ofício, no qual me dedico muito de meu tempo, assim como sou membro ativo da paróquia onde faço parte em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. O relato que lhes contarei aconteceu no ano de 2009, no mês de setembro. Certo dia, ou melhor, certa noite, como sou muito próximo do padre de minha paróquia, que aqui chamarei de Padre Henrique, pude notar certa estranheza nele e também preocupação em seu semblante, como todo. Logo perguntei se estava tudo bem, padre, e se poderia lhe ajudar com alguma coisa. E logo, Padre Henrique respondeu: Bom, meu caro Marcos, algo que em quase meus 30 anos de sacerdócio nunca pensei que aconteceria comigo. Ou melhor, que eu fosse a pessoa escolhida para ajudar a uma alma de um inocente jovem de um mal que a ameaça por completo e, caso eu não agir de imediato e de maneira correta, pode resultar em sérias e graves consequências. Nesse momento, fiquei estático, não fazia ideia do que o padre estava falando, porém, sabia que algo era perigoso e maligno. Seus olhos não mentiam sobre isso. Que até eu que fui policial poderia me deixar com medo e logo uma mistura de sentimentos tomou conta de mim e não pude conter e perguntei sobre o que se tratara ao padre, me respondendo que se tratara de um exorcismo. E logo me disse: Meu caro Marcos, eu nunca fiz algo desse tipo. A família solicitou primeiramente a mim e após eu sei ao arcebispo de nossa região para que ele envie a solicitação para o Vaticano para um padre apropriado fazer tal ritual e investigar se realmente há necessidade de um exorcismo, pois com todas as provas e com todas as gravações que a família conseguiu, o pessoal da hierarquia superior confirmou que de fato se tratara de uma possessão. E digo mais, irei necessitar que me acompanhe, pois o padre enviado pelo Vaticano, por algum motivo, não conseguiria vir a tempo. Sei que não somos as pessoas mais apropriadas para isso, porém, somos a única chance para tal momento e tal missão. Posso contar com você, meu caro? Bom, após muitos anos, um estranho sentimento de medo se apoderou de mim, assim como uma leve náusea e tontura após toda aquela conversa com o padre, mas disse a mim mesmo: sou casca grossa. Aceitei o desafio e logo o padre me disse que partiríamos um pouco depois do amanhecer para uma das regiões mais rurais do município de Sertãozinho. Bom, partimos, chegamos na cidade e no endereço de todo o acontecido. Era uma região bastante afastada da área urbana, onde se encontrara uma casa simples, no meio do nada, do campo, casa simples, vida simples. Me perguntei por qual motivo tão grave poderia ter acontecido naquele lugar. Que coisa! Ao chegarmos na casa, fomos recebidos por uma mulher morena, muito bela, aliás, sendo essa muito bem educada, porém com um semblante totalmente desconsolado, entristecida. Atrás dela havia 2 homens de altura mediana, porém fortes em sua constituição física, sendo estes vizinhos próximos para ajudar a conter a pobre moça possuída, e outro homem mais alto e mais forte que os demais.
sendo este o pai da garota. Logo pensei, Cristo Rei, quantos músculos para segurar apenas uma frágil moça? O que será que está vendo aqui? Não consigo acreditar. Logo, eu e o padre fomos ao quarto da moça, e a mesma estava com seus membros junto à cama, com cordas e até correntes em uma das pernas. Porém a moça se chamara Natália, moça essa que possuía seus 15 anos. Bela, pele clara, loura aliás, possuía cabelos louros, bem louros, e belos olhos azuis. Uma das meninas mais lindas que já havia visto. Porém, o ambiente cheirava mal, além da atmosfera macabra que continha. Cruzes pregadas em todos os lados, várias velas derretidas e algumas ainda acesas, bíblias e imagens de santos jogados no chão nos mostraram que aquela noite não tinha sido algo fácil. Fechamos a porta e deixamos a garota ali, descansando, e resolvemos conversar com os adultos presentes sobre o que significava tudo aquilo e como tudo aquilo aconteceu. Isso está acontecendo desde sexta passada. Como podem ver, somos pessoas do campo, disse a mãe. Ao continuar, ela disse: Não temos muito estudo, porém sempre incentivamos Natália a ir em frente em sua vida, e aqui em casa e na vizinhança ela é a pessoa mais estudada aqui atualmente. Ela está no primeiro colegial. Ela é uma moça, uma garota muito amável, gentil e ama estudar, além de nos ajudar a trabalho de nossa terra. Ela vai para a escola bem cedo e retorna para casa um pouco depois das 13 horas. Porém, sexta passada, ela voltou depois das 19. Estávamos preocupados, fizemos campanhas de buscas, fomos até a escola, porém nada de minha filha. E misteriosamente, após as 19 horas, ela volta. Porém, estava com um olhar distante, estava suja, dizendo coisa com coisa. Nunca a vi assim. Aquele jeito que ela estava partiu meu coração como mãe, imaginando uma série de coisas horríveis que poderiam ter acontecido com minha própria filha. O que tinha chegado aqui não era totalmente a minha filha. Algo estava diferente em seu olhar, sua energia. Mães conhecem seus filhos tão bem quanto ninguém. E na madrugada daquela noite, tudo começou de fato. Acordamos um grito horrendo de minha filha, como se algo estivesse atacando, assim como diversas outras vozes no quarto. Meu marido, ao chegar, a viu se contorcionando, tendo convulsões e dizendo coisas estranhas, assim como suas feições mudavam. Antes bela e suave, a sua voz tomou uma voz horrenda, grave. Augusto, meu marido e pai de Natália, com toda a sua força e tamanho, não conseguia conter nossa filha. A mãe, nesse momento, caiu em choro, e logo o pai deu sequência ao relato. Era a força de uns 3 cabras machos, meu amigo, ou até posso dizer de um touro. Naquela noite, estava contendo nossa filha. De sua fúria e de sua loucura, a mesma me jogou no chão como se eu fosse um menino, um boneco de pano. Sou o cara mais forte dessas redondezas. Fui peão de rodeio, montei em diversos cavalos selvagens, bois, touros, a minha vida inteira. Sou o melhor da minha categoria, além de sempre exercer trabalho braçal. Mas, meus amigos, aquilo que está em minha filha não é desse mundo. A força, a fúria, a maldade não é de Nath, minha querida filhinha. Mas continuando sobre aquela noite, ao me jogar no chão, ela dizia coisas horríveis para mim com uma voz rouca, grave, como se outras vozes estivessem falando a mesma coisa. Foi algo único e que me deixou sem reação e impotente. Ela saiu naquela noite, fomos atrás dela, porém não a encontramos. Organizamos equipe de busca com os vizinhos e achamos um dia depois no canavial, jogada nas piores condições possíveis. Ao escutar, observar e estar naquele local, o padre logo me fala: Marcos, pegue minha mala no carro, já, sinto que o primeiro combate está próximo. Obedeci, trouxe tudo o que me pediu e entramos no quarto da jovem. E ao chegarmos e entrarmos no quarto,
A mesma estava sentada de costas para nós, dizendo com uma voz grave: sei quem são, e antes de qualquer coisa, sumam daqui, pois somos muitos, e sua fé patética não é capaz de nos deter. Vermes desprezíveis, conheço cada pecado de cada um de vocês. Vocês são podres, desgraçados, morféticos e malditos. O padre logo saca seu pequeno livro de exorcismo romano e prepara algo para jamais. Aquela situação o deixou confuso, e ao jogar água benta na bolsa e a recitar as primeiras palavras, a garota rugiu como algo bem pior do que uma onça, se virando até nós com uma risada e um sorriso maléfico. Padre Henrique não se intimou e foi continuando o ritual, porém a garota começava a rasgar seu próprio braço com as unhas e nos advertiu: se continuarem, irei quebrar as costelas dessa cadela. Sem intimidar, continuamos, porém a besta dentro dela cumpriu o combinado, então eu me senti completamente com medo e impotente. Entretanto, o padre não estava intimidado, porém não contávamos com uma coisa: fomos jogados para fora do quarto, como se fossem bonecos. Cara, sinceramente, após aquilo, fui para casa, fora de casa, e vomitei. O padre ficou com um ferimento na cabeça e logo fomos socorridos pelos habitantes da casa, e que estávamos enfrentando com certeza não era desse mundo. Após isso, resolvemos ficar no hotel e prometemos retornar dia seguinte para a segunda sessão. Resolvemos ir a uma cafeteria para conversarmos melhor sobre o assunto, e o padre me fala: meu amigo, não estamos sozinhos nessa. Deus é conosco e não vamos deixar que essa coisa maldita leve a pobre garota para o inferno e nos coloque dos seus joelhos. Temos um propósito e uma missão, mas devo te falar uma coisa: caso nas próximas sessões esse ser te provocar de maneira psicológica, ou a te ofender, ou a blasfemar contra Deus, não responda, ignore. Vamos ficar em jejum e contatar novamente meus amigos padres exorcistas para que ajudarem-nos nessa missão. Foram passados 1, 2, 3, 4 dias. Dias intensos de sessões, uma mais desgastante e macabra do que a outra. Sessões essas em que todos saíam e voltavam mais cansados do que quando entraram. A verdade sobre exorcismo é que eles são muito piores do que vemos em filmes ou que o povo diz por aí simplesmente. Sessões essas que duravam de 8 a 12 horas. O mal ria de nossas caras diversas vezes, dizendo coisas bizarras que aconteceram em nossas vidas, como assim como as cruzes saindo das paredes e voando para nos atingir, nos machucar. A garota vomitava coisas bizarras, como ovos inteiros e pregos, além de proferir diversas palavras em idiomas antigos, a fim de nos amaldiçoar, eu diria. Além de ofensas e jogos psicológicos, como o padre havia dito antes para mim, se concretizaram. Porém, ficamos firmes na luta, em oração, jejum, assim como estudos profundos, para saber o que de fato estávamos enfrentando. No último dia, entramos para mais uma sessão. Padre Henrique, ao jogar água benta na garota possessa, só disse uma palavra, ou melhor, frase: eu te exorcismo em nome de Yeshua HaMashiach. Posso não possuir autoridade sobre você, demônio, mas meu mestre e meu Deus possuem sobre você e sobre todas as coisas, entre o céu, a terra e o inferno. E em nome de Yeshua HaMashiach, eu ordeno que se revele e que saia dessa garota, desta casa e desta terra. Ao ouvir isso, a criatura urra como uma besta infernal, que era e responde com total agressividade. Como ousa dizer esse nome em minha presença? Sou o Duque Marquês dos Infernos.
Desgraçados, porcos imbecis. Vocês não passam de peso morto nessa terra. Restos de aborto. Sei que escolheu o sacerdócio, pois nunca foi amado por ninguém. Nem mesmo pela sua própria família. Conheço sua história melhor que você mesmo. Chega, besta infernal, disse o padre. Revele teu nome de uma vez por todas. Em nome de Yeshua HaMashiach, invoco também a autoridade de São Miguel Arcanjo para nos livrar de vossa presença e te mandar novamente para as profundezas do inferno. A besta revelou que se chamava Legião, pois eram muitos, e ao dizer o nome de Yeshua HaMashiach mais uma vez, a besta soltou seu último urro. Foi o som mais horrível que já ouvi em minha vida. E após isso, a garota caiu de uma vez só na cama e o padre disse: agora sim, ela está curada. Demos a notícia à família, todos ficaram aliviados, porém dissemos que voltaríamos na manhã seguinte para prestar assistência e conversar com a garota. E enquanto isso, pedimos para que cuidassem dela, dessem água, comida, pois aqueles dias não tinham sido nada fáceis para ela. Durante o caminho, perguntei ao padre qual era a palavra que ele tanto repetia. Ele me respondeu que é o nome de Jesus Cristo, o Mestre, em aramaico, e que foi o idioma escolhido por Deus para que na época em que Cristo viveu conosco, e através desse idioma podemos fazer um exorcismo muito mais potente e eficaz e sagrado, assim como nosso jejum que fizemos também, são armas fundamentais para expulsar qualquer tipo de mal. No dia seguinte, vamos ver a garota. Pela primeira vez, após muito tempo, a mesma se encontrara bem e em sã consciência. E logo o padre pergunta: o que aconteceu antes dela ter aberto aquela brecha para o mal, aquele portal? Ela nos disse que em certo dia, voltando da escola, ela havia encontrado alguns bonequinhos de pano junto a um despacho de feitiço dentro do canavial e simplesmente levou os bonequinhos com ela. Porém, a partir daí, ela não se lembra de mais nada. Arrependida, a moça se desculpou e a abraçamos. Dissemos que, de vez em outra, essas coisas acontecem e que devemos amar a Deus e evitar ficar com coisas suspeitas. O padre ordenou aos pais para que queimasse aqueles bonequinhos malditos, enfeitiçados, e que manteria contato com eles e com a garota todas as semanas, pois ele não havia apenas curado uma pessoa e tinha conquistado uma querida amiga e especial, no qual acompanhamos o crescer dessa moça, e ela, graças a Deus, frequenta hoje em dia a igreja com a gente. Hoje já é uma mulher casada e com seus filhos e sua família. E o padre prometeu ser o guardião dessa moça até seus últimos dias. Senhoras e senhores, agradeço a todos por mais esse relato e até a próxima.